Oi, tudo bom?
Bom dia, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto no Dia do Senhor. O quão bom e agradável estarmos aqui reunidos na casa do Senhor. Agradeço a todos que estão presentes, sejam bem-vindos, aos que estão nos acompanhando de forma online também. E neste momento, meus irmãos, vamos nos colocar de pé e vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1. Vamos ler apenas o verso 29. João, capítulo 1, versículo 29. Diz assim a palavra de Deus. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por esse dia, por esta manhã. Nós estamos aqui, Senhor, com corações agradecidos, porque Tu nos deste vida, porque o Cordeiro de Deus foi morto em favor de nós, míseros pecadores. Obrigado, Senhor, pela vida eterna e obrigado, Senhor, pela Tua igreja aqui reunida. Te pedimos, Senhor, que Tu nos fortaleça a cada dia e que possamos caminhar juntos, ó Pai, sempre com o propósito de glorificar o Teu nome. Nós oramos a Ti agradecidos, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Essa expressão que a gente acabou de ler é uma expressão muito famosa sobre Jesus. Só que, na verdade, dos evangelhos, ela só aparece no Evangelho de João. Aqui no início do Evangelho de João, o apóstolo vai narrar pelo menos 3 momentos em que João Batista ele dá o seu testemunho sobre Jesus. Então, nessa ocasião aqui, João Batista estava lá em Betânia, do outro lado do Jordão, onde ele estava batizando seus discípulos. E as pessoas iam até João Batista e perguntavam se ele era o Cristo, porque achavam realmente que João Batista era o Messias. Só que João Batista falou: não sou eu não sou o Cristo. Ele vai vir após mim. Então, na verdade, João Batista, ele mesmo tinha consciência de que ele estava ali preparando o caminho para o Messias. Na verdade, ele estava ali para apontar para o Messias. E quando finalmente o Messias chegou, Jesus, ele em pelo menos 3 ocasiões, ele falou: este é o Messias. E aqui nessa ocasião, que é a segunda ocasião, ele vai chamar Jesus de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É interessante João colocar Jesus como Cordeiro de Deus, porque a imagem do Cordeiro era uma mensagem já muito conhecida pelos judeus. Se a gente for analisar a história do povo de Israel, a gente vai ver que foi um cordeiro que foi imolado no dia da Páscoa. Quando o povo de Israel foi sair do Egito, na 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, eles imolaram um cordeiro sem defeito para se proteger, da morte do primogênito. Se a gente for mais adiante, a gente vai ver também que o profeta Isaías falou que foi o Cordeiro de Deus que foi para o matadouro morrer em nosso lugar. E também o cordeiro era aquele que era sacrificado dia após dia lá no povo de Israel. O autor de Hebreus vai dizer que enquanto que aquele cordeiro do Antigo Testamento ele morria todos os dias pelos pecados do povo, ele apontava para o cordeiro que era sem defeito, que era Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus porque ele veio finalmente pagar o preço de uma vez por todas pelos nossos pecados. E é por isso que ele tira o pecado do mundo. Mas não é somente isso. Jesus não é só o Cordeiro que morreu em favor dos nossos pecados. Ele também é o Cordeiro que, apesar de morrer, triunfou sobre a morte. E lá em Apocalipse, o mesmo autor aqui, que é João, vai dizer que na sua visão, ele viu um cordeiro, como um cordeiro que foi morto, mas que estava ali agora, pleno, glorificado. E esse cordeiro é digno de toda a honra e de toda a glória. E é por causa de Jesus, o nosso cordeiro sem defeito, é que nós estamos aqui hoje, que nós temos a viva esperança em nossos corações. Porque por causa de Jesus, e somente Ele poderia fazer isso, nós temos a esperança de estar com Deus para sempre na vida eterna. Porque Ele pagou o preço, Ele nos lavou dos nossos pecados. E nós nos reunimos como igreja, todo domingo, e também dia após dia nós damos graças a Deus
por causa de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então, neste momento, irmãos, vamos ficar de pé e vamos cantar, vamos declarar a Cristo, que é a nossa estrela da manhã, e ao Cordeiro Santo, que trouxe paz aos nossos corações.
amor basta sempre. A Bíblia fala em Romanos que é muito difícil que alguém entregue a sua vida por um justo, quanto mais a um pecador, mas foi isso que Jesus fez. Deus provou seu amor morrendo por nós ainda pecadores. E esse amor tão grande não há em nenhum outro lugar, senão em Jesus, o Rei dos Reis. Vamos estar neste momento, irmãos, Rei da Glória.
cantar que nós consagramos a nossa vida ao Rei da Glória, ao Rei dos Reis. Vamos cantar a consagração.
neste momento, peço ao nosso irmão querido Diego, faça uma oração de louvor e gratidão. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eterno Deus, bondoso, gracioso, nós te louvamos pelo enorme privilégio que temos de estar reunidos em teu nome, na congregação dos santos, para cultuar teus feitos, a tua pessoa, tuas obras, de forma especial, reconhecer a maravilhosa obra de salvação que o Senhor executou na pessoa de teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que abriu um novo e vivo caminho para nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós te louvamos, Senhor, muito obrigado por esse privilégio. Recebe os nossos louvores que vêm de lados impuros, de corações pecadores, mas que reconhecem na pessoa de Jesus, que se fiam na obra, no sacrifício, nas virtudes do teu Filho, e assim, ó Pai, temos a certeza que o Senhor recebe o nosso louvor. Prepara também o nosso coração para receber a tua palavra, para acatarmos, Senhor, com obediência e fé aquilo que vamos ouvir. Também, Senhor, auxilia através do teu Espírito Santo, o pregador, com luz da sua língua, as suas palavras, para que ele possa verdadeiramente, Senhor, proclamar as tuas verdades. Perdoa os nossos pecados, reconhecemos, sabemos que pecamos, caminhos, muitas vezes, e pedimos, suplicamos a tua graça, que o Senhor nos lave, nos purifique, Senhor, da maldade do nosso coração. Continua nos abençoando no decorrer deste culto. É o que nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Para encerrar esse momento de canto e de louvor, vamos cantar desta vez o Salmo 121. Eleve o código.
Tu és o Rei dos Reis, o Rei da Glória e o único que pode nos socorrer em nossa tribulação, aquele, ó Pai, que nos dá vida e aquele, ó Pai, que nos dá vida e esperança. Nós rogamos a Ti, ó Pai, e te agradecemos, porque Tu nos deste vida, Senhor, nos deste vida nova em Jesus Cristo. E nós pedimos, ó Pai, por favor, transforma o nosso coração a cada dia, nos converte, ó Pai, dos nossos maus caminhos e prepara, Senhor, o nosso espírito, a nossa alma, para receber a Tua palavra nesta manhã. Possamos receber a Tua palavra com alegria, Senhor, sabendo que ela vem de Ti e que ela nos transforma a cada dia. Prepara também, Senhor, o coração do pregador e o ajuda, Senhor, a falar somente aquilo que vem de Ti. A fortalece, ó Pai, e abençoa a Tua igreja, hoje e para sempre. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Podemos dividir em classe neste momento. Meus amados irmãos e irmãs, um bom dia a todos. Que a graça e a paz de Cristo seja com cada irmão e irmã aqui presente. Amém. Irmãos amados, nós estamos, pelas manhãs de domingo, fazendo a exposição do livro de Gênesis. Chegamos, irmãos, num momento de transição no livro de Gênesis, que começa a partir do capítulo de número 23 e vai até o capítulo de número 26, que é a passagem de bastão do patriarcado de Abraão para Isaque. Nós estamos vendo, a partir do capítulo de número 26, a renovação que Deus faz da aliança com a linhagem de Abraão. E aqui, então, Isaque emerge como aquele que vai ser o continuador, o receptor das promessas e das bênçãos de Deus. Ele, irmãos, vai dar continuidade à linhagem messiânica. Para que nós estamos estudando o livro de Gênesis? Irmãos, nós sabemos que o livro de Gênesis ele foi escrito para os judeus, não foi escrito para nós, cristãos. Mas nós entendemos que nós devemos estudar o livro de Gênesis, porque aqui, no início da história do povo judeu, o chamado de um arameu chamado Abraão, Deus fazendo aliança com ele, nós vamos ver, irmãos, que dele vai descender o Messias prometido. O Senhor Jesus, ele é judeu. E é por isso que nós precisamos olhar onde tem a origem da linhagem messiânica. E é por isso que nós estamos estudando, irmãos, o livro de Gênesis, para perceber onde começou a andar com Deus um povo que Deus ama e que chama pelo seu nome. E nós vamos perceber que todos os filhos nascidos dos patriarcas, eles nascem de modo sobrenatural, suas esposas eram estéreis, e tudo isso era sombra, irmãos, do que haveria de vir com o Senhor Jesus Cristo e com a nova aliança. Todos nós que nascemos espiritualmente, nascemos, irmãos, porque o Espírito Santo trabalha em nossa vida. Nós nascemos também de maneira sobrenatural, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E o apóstolo Paulo, interpretando Gálatas, capítulo de número 3, verso 8, vai dizer que Deus havia pré-anunciado o evangelho a Abraão. E o Senhor Jesus Cristo vai falar em João, capítulo 8, verso 56, que Abraão viu seus dias e se alegrou. É por isso, então, que nós estamos olhando Gênesis e olhando, irmãos, onde tudo começou.
para perceber que nós não somos os primeiros a andar com Deus. Há muito tempo atrás, há quase 4.000 anos atrás, houveram aqueles que deram os primeiros passos na fé. E todos aqueles que seguem os passos na fé são filhos de Abraão. Então, se você hoje está andando por fé, andando como nós ouvimos hoje pela manhã, crendo que o Cordeiro de Deus perdoou os seus pecados, apagou os seus pecados, Ele purificou os seus pecados e lhe deu uma vida nova, então você está andando nas pegadas do pai da fé, Abraão. É por isso que nós estamos estudando, irmãos, o livro de Gênesis. E Moisés, ele tem por objetivo, aqui no capítulo de número 26, nos mostrar então a legitimidade de Isaac como herdeiro desta aliança. Nós temos visto isso. E nós temos visto aqui também que Deus, ele faz algumas promessas àqueles a quem com ele faz aliança. E quais são essas promessas? Nós enumeramos aqui, e eu didaticamente mostrei para vocês, irmãos, que as promessas de Deus começam com a letra P. São 3 P's. E nós vimos então que todos aqueles que são chamados por Deus, andam com Deus, eles têm 3 promessas: proteção, provisão e prestígio. Nós vamos ver agora, nessa última parte do capítulo de número 26, o último P, que é o prestígio que Deus dá. Nós vimos, numa primeira parte então, a questão da proteção, do verso 7 a 11, nós vimos que Deus, ele protege aqueles que são seus. Isaac foi para uma terra estrangeira. Podia ser que houvesse uma briga entre as tribos de Isaac e os filisteus. Sua família poderia ter sido destruída, sua esposa poderia ter sido tomada, mas nós vamos ver Deus protegendo a família da aliança. Deus protege a família da aliança. Deus tem uma proteção especial para as famílias que são suas. Nós vimos isso, versos 7 a 11. Aqueles que andam com Deus têm essa proteção de Deus para a sua família. Ele é o cordão de 3 dobras. Ele não deixa a família se esfacelar, se destruir facilmente. Deus protege a família da aliança. Em segundo lugar, nós vimos aqui, irmãos, o segundo P, que é de provisão. Deus abençoa a família da aliança com provisão. Verso 12 até o verso de número 25, nós vimos isso. Isaac, no verso de número 12, você vai ver isso. Ele plantou no tempo da seca e colheu de 1 a 100. Imagine isso. Plantar, semear em terra seca e germinar. Deus abençoou Isaac com provisão. Ele abençoa a família da aliança de nunca mendigar o pão e de ser desamparado nessa terra. O salmista já dizia isso. Essa é uma reflexão, irmãos, aqui de Gênesis. Deus, ele cuida de modo especial, abre portas de emprego, de trabalho. Ele provê para a dispensa da família da aliança. Ele nunca deixa faltar. Esse é o nosso Deus. Yahvé e Elohim, o Deus da Sagrada Escritura de Gênesis, ele é aquele todo-poderoso que provê até mesmo na seca para os seus filhos. E nós vimos isso aqui então de maneira pormenorizada no domingo passado. Eu quero entrar agora, irmãos, então, no terceiro P, que é o de prestígio. Nós vamos ver isso do verso de número 26 a 35 nesta manhã. Eu quero que você observe isso comigo. Moisés aqui, ele está escrevendo então para os israelitas. Eles estão saindo, irmãos, do Egito para a terra prometida. E Moisés, ele vai mostrar que aqueles que fazem aliança com Deus, percebam que eles vão fazer essa aliança com Deus no Monte Sinai, quando recebem os 10 mandamentos, de serem povo de Deus. Então Moisés aqui está inspirado pelo Espírito Santo, mostrando que na origem do povo judeu com Isaac, Deus fez uma aliança. E essa aliança, irmãos, ela daria ao povo judeu proteção, provisão e prestígio.
essa é a última parte aqui do capítulo de número 26. E eu quero que você observe comigo que isso aqui é uma repetição, irmãos, do capítulo de número 21. Há 60 anos atrás, Deus permitiu que Abraão, pai de Isaque, tivesse o mesmo encontro que ele está tendo aqui com Abimeleque, rei de Gerar. Claro que não era o mesmo Abimeleque. E ele vai, irmãos, aqui mostrar para nós que Deus, ele dá prestígio à família da aliança diante das autoridades civis estrangeiras. 60 anos atrás isso aconteceu com Abraão. Abimeleque e Ficol visitaram Abraão. Se você olhar comigo, por favor, observe comigo, capítulo de número 21, você vai ver isso aí. Verso de número 22, você vai observar que as mesmas circunstâncias acontecem com Isaque. Abraão já tinha vivido isso. Deus deu prestígio para Abraão diante das nações, diante das autoridades civis estrangeiras. Abimeleque faz uma aliança, um tratado de não agressão com Abraão. E no capítulo de número 26, irmãos, isso aqui vai se repetir. Eu quero que você observe então que as mesmas circunstâncias que acontecem com Abraão acontecem com Isaque. Isaque, irmãos, Moisés tem esse objetivo de mostrar então que o filho da aliança, o Abraão Júnior, ele vai aqui passar pelas mesmas circunstâncias. Isaque vai dar o nome dos poços, os mesmos que seu pai Abraão deu no passado. E ele vai mostrar aqui, irmãos, em alguma medida, aqueles que fazem aliança com Deus, eles recebem reconhecimento. Isaque vai receber aqui reconhecimento de um rei pagão. Ele vai, irmãos, aqui reconhecer, o rei pagão vai reconhecer que Isaque, ele era abençoado por Deus. Eles fizeram de tudo para destruir a vida de Isaque. Eles entulharam os poços, eles perseguiram Isaque, eles expulsaram Isaque da sua terra, mas eles não conseguiram destruir a família de Isaque. E eles vão dizer, então, você vai observar aqui, que Abimeleque vai dizer, tu és abençoado de Deus. Só pode haver por trás da tua vida algo espiritual que cuida de ti. E ele reconheceu que esse era o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, que cuidava da vida de Isaque. Se você observar, no capítulo de número 21, Abimeleque vai chamar Abraão de príncipe de Deus. Aqui, no capítulo 26, Abimeleque vai chamar Isaque de abençoado do Senhor. E o resumo é esse, irmãos. Abimeleque vai pedir então que Isaque faça um acordo com ele de paz, um tratado de paz. E a finalidade do texto é mostrar que todo homem de Deus, todos aqueles que andam com Deus, alcançam algum prestígio diante do mundo, diante dos olhos das pessoas, não pelo que ele é, mas pelo que Deus faz na sua vida. É abençoado de Deus. Então essa era a finalidade de Moisés, mostrar que o povo judeu tinha e ainda tem hoje algum prestígio por causa da presença de Deus na vida deles. Deus dá algum prestígio em alguma medida para aqueles que andam com ele. Então, irmãos, essa é a finalidade do texto. Eu quero que você observe isso comigo. O texto é muito simples, não tem aqui problemas exegéticos ou hermenêuticos para a gente destrinchar, não. É muito simples e eu quero que você observe comigo, então, a explicação do texto. E depois nós vamos tentar fazer algumas aplicações para o nosso coração diante daquilo que Deus está fazendo aqui na vida de Isaque e mostra o que ele faz também na vida dos seus servos hoje.
Vamos observar o texto? Observe comigo, por favor. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver aí, mostrando, irmãos, esse prestígio que Isaac alcança. Eu quero que você perceba comigo, em oração, né, para ver aquilo que Deus também tem a ensinar para o seu coração sobre o prestígio. Então, observe comigo como Isaac alcançou prestígio. Em primeiro lugar, nós vamos ver aqui, irmãos, nessa narrativa histórica, a distância que as pessoas percorreram para poder se encontrar com Isaac, a fim de honrar e de dar prestígio à pessoa de Isaac. Olhem comigo, por favor. Vamos ler todos juntos? Verso de número 26. Vamos ler, irmãos, todos juntos? Diz assim: de Gerar. Vamos ler todos juntos, a uma só voz? Permaneça com a sua Bíblia aberta. Olha o que a Bíblia diz, vamos lá? De Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Alçate, e Ficol, comandante do seu exército. Perceba aí então, em primeiro lugar, a distância, o local do encontro de Abimeleque e a sua comitiva com Isaac. Diz aí o texto, irmãos, que eles saíram de Gerar. Eu quero lembrar para você que Gerar ficava lá, né, no litoral ali da Palestina, ficava ali no litoral do Mediterrâneo. Gerar era uma das cidades palestinas e Abimeleque então vai sair de Gerar para ir até Berseba, onde estava Isaac. Isaac, irmãos, ele foi expulso por Abimeleque das suas terras, todos nós estamos lembrados disso, né? E os pastores filisteus perseguiram Isaac. Isaac foi cada vez mais se afastando de Gerar, onde, num primeiro momento, Abimeleque abraçou Isaac e disse: fica aqui, porque Deus havia dito para Isaac para não descer para o Egito. O tempo era de seca, de fome. E Deus disse para Isaac: não desça para o Egito. E Isaac então ficou em Gerar. Mas Isaac, produzindo de 1 a 100, os seus rebanhos produziram muitos e numerosas, né, se reproduziram de uma maneira numerosa, e os filisteus e Abimeleque ficou com inveja da vida e dos bens de Isaac. E você vai perceber aí então, no capítulo de número 26, irmãos, observem comigo, por favor, diz aí, a partir do verso de número 12: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava, enriqueceu o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Verso 15: por isso entulharam todos os poços que o seu pai havia cavado nos dias de Abraão, enchendo de terra. E aqui vai haver a expulsão de Isaac de Gerar. Verso 16: disse Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque já és mais poderoso do que nós. Por isso, irmãos, Isaac, ele sai então de Gerar. Observe então que Abimeleque, Alzate e Ficol, na sua comitiva, ele vai percorrer então 25 quilômetros, uma jornada mais ou menos de meio dia de viagem, para se encontrar com Isaac. Será que esse homem, ele queria conversar com Isaac? Imagine você, irmãos, naqueles dias não tinha transporte como nós temos hoje, né? Fazer uma caminhada daqui de Belém até Benevides. Imagine essa caminhada de mais ou menos 30 quilômetros. Eles percorreram então, né, mais ou menos uma jornada de meio dia para poder se encontrar com Isaac. Observem, irmãos amados, então, que essa conversa era uma conversa séria. Essa era uma conversa, irmãos, que eles precisavam ter. Porque você sair de Belém para ir andando até Benevides era, irmãos, uma viagem longa.
Em segundo lugar, observe aqui comigo então, a posição das pessoas que foram visitar Isaac. Observe comigo, o texto vai dizer aí, verso de número 26, vamos ver? Diz assim: de Gerar foram ter com ele quem? Abimeleque e seu amigo Alzate e Ficol, comandante do seu exército. Todos nós estamos lembrados que Abimeleque não é um nome, mas é o título dos reis da Filistia, assim como Faraó era o título para os reis dos egípcios. E Abimeleque significa, como eu disse para vocês, irmãos, duas palavras: Abi, pai, Meleque, rei. Então, Abimeleque significava meu pai é rei. Os filisteus chamavam assim o seu rei, o seu governante. Meu pai é rei, Abimeleque. E esse Abimeleque, então, não é o mesmo Abimeleque de 60 anos atrás, lá do capítulo de número 21. Ali era outro Abimeleque. Então, quero que você entenda isso. Porque alguns leem, né, lá no capítulo 21 e o capítulo 26 e pensam que é o mesmo rei. Não é. Aqui são Abimeleques diferentes. Possivelmente é o filho daquele Abimeleque que conversou e fez um tratado de paz com Abraão. Então, esse aqui é um segundo Abimeleque. É o Abimeleque segundo, que está conversando aqui com Isaac, que vai se encontrar com Isaac. Mas na sua comitiva não era só Abimeleque. Vai dizer aqui o texto que foi também Alzate. E diz aí, irmãos, o texto assim: e seu amigo Alzate. Possivelmente, esse é um termo técnico para um conselheiro no reino da Filistia. Então, quando ele diz seu amigo Alzate, possivelmente esse Alzate aqui, irmãos, era um ministro. Podemos pensar que possivelmente ele fosse um conselheiro e supervisor dos celeiros, né, ali de Gerar, assim como José no Egito, ele foi ministro da agricultura de Faraó. Possivelmente esse Alzate aqui, irmãos, ele era o ministro da agricultura na Filistia. Era o supervisor da alimentação, né, da subsistência na Filistia. Então, a conversa que eles foram ter ali, possivelmente tinha a ver com interesses de suprimento, de subsistência. Percebam que era uma conversa séria. Abimeleque leva o seu ministro da agricultura. Eles viram que Isaac, ele tinha grande suprimento, a sua colheita foi de 1 a 100, e eles estavam com medo, irmãos, possivelmente, de que acabasse a comida ali em Gerar, e eles precisassem de alimentação com Isaac. Então a conversa era uma conversa, irmãos, séria, porque era uma conversa de subsistência, possivelmente. E vai dizer aqui o texto ainda, continuando, que ele levou também, irmãos, Ficol. Se você olhar no capítulo de número 21, também vai aparecer Ficol. Ficol era o título dado ao comandante do exército filisteu. Então, Abimeleque levou o seu ministro da agricultura e também levou o ministro da justiça ou da segurança pública da Filistia. Por que ele fez isso? Porque o rei, irmãos, Abimeleque possivelmente estava preocupado com a segurança nacional da Filistia. Ele percebeu que Isaac, ele era poderoso, tinha um número grande de servos. E ele estava com medo de haver, quem sabe, por causa do atrito que os pastores filisteus causaram com Isaac. Percebam, irmãos, que Abimeleque expulsou Isaac de Gerar. Depois, os pastores filisteus entulharam os poços de água de Isaac, para ele não ter comida, para ele não ter subsistência, para ele não dar água para os seus rebanhos. E possivelmente, Abimeleque estava pensando que Isaac estava com o coração rancoroso,
cheio de ódio. E possivelmente Isaac poderia se virar contra Gerar e destruir, aniquilar aquela cidade. Notem comigo que a conversa que esse homem faz percorrendo quase 30 quilômetros para poder conversar com Isaac, irmãos, a posição desses homens mostram então a seriedade, a honra e o prestígio que Isaac tinha diante dos filisteus dessa nação pagã. Olhem comigo, irmãos, e percebam então, né, que um rei, para sair do seu palácio e levar 2 ministros, possivelmente era uma conversa muito séria. Em terceiro lugar aqui, a narrativa continua, e agora nós vamos ver aqui Abimeleque chegando com a sua comitiva, e eu quero que você olhe comigo aqui no verso de número 27, a péssima recepção que Isaac faz para Abimeleque. Irmãos, como Abimeleque foi recebido por Isaac? Tapete vermelho, com rosas e flores pelo caminho. Como é que Isaac recebe Abimeleque? Vamos ver? Olhem comigo, por favor. Vamos ler todos juntos? Vai dizer aí, verso de número 27. Vamos ler? Disse-lhes Isaac: por que viestes a mim? Pois me odiais e me expulsastes do vosso meio. Percebam, meus amados irmãos, aqui o rancor. Percebam que Isaac agora vai colocar para fora, né, tudo aquilo que ele havia passado. Eles expulsaram Isaac da sua terra, chamaram Isaac de ladrão, de roubar os seus poços e a sua água, né? Irmãos, eles entulharam os poços, impedindo que Isaac, a sua família e os seus filhos tivessem água para beber. Isaac vai dizer aqui: por que vocês estão vindo me visitar? Vocês me odeiam. Em outras palavras, Isaac está dizendo aqui, irmãos, para eles: eu não tenho conversa com vocês. Eu não quero conversar com vocês. O que vocês estão fazendo aqui? Vocês me expulsaram. Vocês me odeiam. Vocês roubaram os poços que o meu pai furou. Vocês contenderam comigo. Eu não quero conversa com vocês. Vão embora. Percebam, irmãos amados, aqui a reação de Isaac. Todo homem de Deus, irmãos, ele deve ter um coração pacífico. Mas o ímpio e os ímpios, irmãos, eles trabalham tanto para afrontar o homem de Deus, o servo do Senhor, que chega um momento que o servo de Deus, ele não aguenta. Percebam que nós, irmãos, servos de Deus, não somos bobos, não temos sangue de barata. Isaac vai mostrar isso aqui para os ímpios, para o rei pagão. Eu não tenho sangue de barata. Vocês ainda vêm me visitar, fazer o que aqui? E notem então que Isaac ele vai reagir àquele encontro. E o texto continua. Veja só comigo então, em quarto lugar, a narrativa vai continuar e nós vamos ver aqui então, irmãos, a resposta apaziguadora de Abimeleque. Olha o que Abimeleque vai dizer. Veja aí comigo, por favor. Verso 28 e 29. Vamos ler? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti e façamos aliança contigo. Jura que não nos farás mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Assim como Abimeleque, no capítulo 21, Abimeleque primeiro, chama Abraão de príncipe de Deus, aqui, irmãos, Abimeleque segundo vai dizer: tu és o abençoado do Senhor. Interessante que Abimeleque ele vai usar aquilo que Provérbios diz, né? A palavra branda desvia o
furor. Abimeleque tinha tudo como rei para dizer: ah, é? Eu vim aqui em paz, tu estás me afrontando? Então agora vai ser guerra. Mas Abimeleque não faz isso. Abimeleque sabia aquilo que eles tinham feito contra Isaque. Abimeleque, na verdade, irmãos, estava receoso. Por isso ele leva 2 ministros para falar com Isaque, o da agricultura e o da segurança nacional, para que eles então fizessem um acordo de não agressão. Percebam que as mesmas circunstâncias que Abraão passa com os filisteus, Isaque também passa. E nós vamos perceber aqui, irmãos, em primeiro lugar, o reconhecimento da bênção divina. Veja que na fala aqui, Abimeleque vai dizer: vimos claramente que o Senhor é contigo. Abimeleque diz: Deus está te abençoando, não é normal. Nós tentamos de todas as formas possíveis destruir o teu clã. Nós perseguimos, nós te expulsamos, você continuou a cavar poço, nós continuamos a entulhar os teus poços, a sua sementeira continuou a dar frutos. Não é possível que você ainda esteja bem. Isso só pode ser coisa divina dos céus. Há uma bênção espiritual e Yahvé, o Senhor é contigo. Não é possível. Eles reconheceram então que havia sobre Isaque um escudo espiritual, guardando e abençoando ele. Segundo, irmãos, os filisteus, eles vão propor aqui a Isaque uma aliança. Eles levaram aqui um acordo de paz, um tratado de paz escrito. E eles vão dizer aqui para Isaque: haja agora juramento. Esse termo juramento, irmãos, é um termo de bênção e de maldição. Um tratado no Antigo Oriente era tratado assim, através de juramentos. E todo juramento, quando quebrado, ele atraía maldição sobre a pessoa que quebrava o juramento. Por isso você vai ver lá em Deuteronômio, capítulo de número 28, quando Deus faz, irmãos, o povo de Israel jurar, fazer aliança com ele, o tratado que eles fazem de juramento trazia bênçãos e maldições. Você vai ver lá no capítulo de número 28, e a partir do verso de número 16, abra comigo, por favor, para lá. Você vai ver isso. Vamos observar. Vamos ver isso, se a palavra de Deus está mostrando isso claramente. Vejam aí comigo, por favor. Capítulo 28. Você vai ver aí, então, as bênçãos decorrentes da aliança com Deus. E ele vai finalizar, irmãos, no verso de número 15. E ele vai dizer assim: será porém que, se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão todas as maldições sobre ti e te alcançarão. E aqui então está a descrição das maldições. E Deus iria amaldiçoar a cidade, iria amaldiçoar a subsistência, iria amaldiçoar os empreendimentos do povo de Deus, cairia uma maldição sobre todo o povo de Deus. Então isso, irmãos, fazia parte, a maldição fazia parte dos juramentos. Então esse juramento que Abimeleque está fazendo aqui com Isaque era um juramento de maldição. Aquele que descumprisse seria maldito e receberia as maldições desse juramento. E ele continua, vai dizer aí, capítulo 27, ele vai dizer, irmãos: e façamos aliança contigo. Haja juramento e aliança. Naqueles dias, uma aliança, ela era celebrada, irmãos, cortando ao meio animais.
Você vai observar isso no capítulo de número 15. Quando Deus faz aliança com Abraão, ele manda cortar animais. Então aqui a expressão façamos aliança, o que Abimeleque disse é cortemos aliança. Porque quando se cortava os animais, aquele que descumprisse os tratados do acordo receberia a mesma punição que o animal estava recebendo. Então, a aliança que Abimeleque estava fazendo com Isaac era de receber maldição e também de receber uma morte violenta se descumprisse o acordo de paz que eles estavam celebrando. Então, irmãos, esse era o acordo que Abimeleque ele queria fazer com Isaac. Jura, vai dizer aí no verso 29, assim como nós não te fizemos mal, também não farás mal, como também não te havemos tocado, tu também não vai nos tocar, como te fizemos somente o bem e te deixamos ir em paz, também tu vai viver em paz conosco. Irmãos, imaginem aqui o receio, o temor que estava no coração de Abimeleque, um rei fazer um tratado de paz com um nômade, um seminômade, né, alguém que não era rei de nada, mas percebam que Isaac se tornou tão poderoso, tão numeroso, o seu clã tão extenso, que esse rei diz, não faça mal à minha família, como eu não fiz à tua família. Irmãos, esse era o tratado que Abimeleque queria fazer com Isaac, mostrando que Isaac era uma pessoa honrada e que ele alcançou diante das nações naquele dia prestígio a tal ponto de o rei de fazer um acordo com ele de não agressão. Por fim, irmãos, nós vamos ver aí então no verso de número 30 a 32, eu quero finalizar nessa manhã mostrando para você então aqui a celebração desse acordo de paz. Como é que eles celebravam um acordo de paz naqueles dias? Veja aí comigo, por favor. Verso 30 diz assim: então Isaac lhe deu um banquete, comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaac os despediu e eles foram em paz. Neste mesmo dia vieram os servos de Isaac, dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram, achamos água. Ao poço chamou-lhe Seba. Por isso, Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Seba, irmãos, pode significar juramento, voto. Por isso o nome de Berseba. Isaac fez a mesma coisa que o seu pai havia feito no capítulo de número 21. Abraão matou 7 cordeiros e celebrou a aliança com Abimeleque primeiro e deu o nome daquele poço de Berseba. Por isso, meus amados irmãos, esse lugar ele tem um lugar especial na geografia de Israel, porque assim como nós falamos aqui no Brasil, norte e sul, do Iapoque ao Chuí, assim também ficou conhecido por essa passagem aqui a região de Israel. Lá eles dizem assim, de Dan a Berseba. De Dan a Berseba. Por quê? Porque aqui eram os limites da região, irmãos, entre Israel e os filisteus. Então, por isso eles faziam, isso aqui marcou ali o povo judeu. Então, para marcar isso, Isaac deu nome ao poço, Berseba, juramento, e eles também aqui celebraram, irmãos, fazendo um banquete. Naqueles dias, era comum no Oriente Médio, antigo, no Oriente Antigo, celebraram um acordo de paz com um banquete. Quem pagou esse banquete? Isaac.
ele, então, aqui comprovou que ele queria paz com os filisteus, que ele não agrediria, né, os filisteus jamais. Eles comeram e beberam, festejaram, se alegraram. Isso aqui mostrou, então, irmãos, também o prestígio de Isaac, né? Quem deu banquete para os ímpios foi o crente, foi o homem de Deus. Ele fez um banquete. E assim acaba essa narrativa, e eu queria que você observasse isso, né? Moisés, então, concluindo aqui nesta manhã, tem a finalidade de nos mostrar, irmãos, que Isaac, ele alcançou, como homem de Deus, prestígio entre os ímpios. E o servo de Deus, ele mostra aqui o texto que ele não correu atrás de prestígio. Percebam então que Deus, irmãos, ele abençoou do prestígio bater na porta de Isaac e de os ímpios reconhecerem que havia alguma virtude na vida daquele homem de Deus, consagrado ao Senhor. E o prestígio, irmãos, ele bateu na porta de Isaac. Quando nós temos Deus na nossa vida, quando nós buscamos viver uma vida pautada na vontade e na palavra de Deus, Deus, irmãos, então, ele é o nosso refúgio. Irmãos, é Ele quem vai abençoar com proteção a nossa família, a nossa casa, a família da aliança, o homem da aliança, Deus protege. Deus, irmãos, traz provisão para o justo. Ele nunca é desamparado por Deus. Ele não vai mendigar o pão. Deus vai sempre prover, né, e vai abençoar as mãos do trabalho, né, do nosso fruto, do nosso trabalho. Nós receberemos o fruto e Deus vai prover para a família da aliança. E Ele também vai prover prestígio. Nós teremos algum reconhecimento, em alguma medida. Se você viver uma vida com Deus, uma vida consagrada ao Senhor, isso vai ser reconhecido pelos ímpios. Deus vai mostrar isso na sua vida. Se você for um servo de Deus, consagrado, e que tem aliança com Ele, Deus vai lhe dar algum prestígio nessa vida. Eu quero então, meus amados irmãos, finalizar fazendo 3 aplicações que esse texto nos ensina. O que Gênesis, capítulo de número 26, verso 26 a 35, nos ensina? Em primeiro lugar, vamos ler todos juntos? Leiamos. Tenha mais uma vez, vamos ler. Tenha Quero dizer aqui uma coisa, irmãos, muito importante nesta manhã, que esse texto nos ensina. Na administração da aliança com Deus conosco, Ele, em alguma medida, vai trazer prestígio para a sua vida. Se você viver uma vida piedosa, uma vida, irmãos, devotada a Deus, Deus em alguma medida vai trazer alguma honra e algum prestígio para você. Abra comigo, por favor, para Provérbios, capítulo de número 21, verso 21. Vamos ler, por favor, o que diz aí a palavra de Deus. Provérbios 21, verso de número 21. Quem achar pode ler em voz alta, por favor. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Eu quero dizer aqui para você nessa manhã. Os ímpios, eles estão atrás de honra e de prestígio. Mas eles fazem isso, irmãos, da maneira errada. Eles procuram isso, essa fama para a sua vida. Eu quero dizer para você que se você é uma pessoa devotada, crente, piedosa,
que vive uma vida justa, que é bondoso, irmãos, isso vai bater na porta da sua vida. O prestígio, a honra que Deus dá é diferente, irmãos, da honra e do prestígio que os homens do mundo buscam. Irmãos amados, se você for uma pessoa piedosa, as pessoas virão para você, dando prestígio à sua vida, dando prestígio ao seu casamento, dando prestígio à sua fé. Se você é uma pessoa piedosa, o mundo vai observar essa bênção de Deus e ele vai procurar você. As pessoas do mundo vão procurar na sua casa um refúgio, porque tem a sua casa desordenada. Eles vão ver na sua casa uma casa, irmãos, abençoada. O mundo vai procurar o seu casamento como conselheiro, porque eles vão ver que o seu casamento é desajustado, desordenado, e eles vão procurar na vida daquele que é justo e piedoso, eles vão procurar no seu casamento um conselheiro. O mundo vai dar prestígio para a sua fé se você for uma pessoa que vive uma ética conforme o padrão das Sagradas Escrituras, uma vida moral e ilibada. O mundo vai prestigiar e vai honrar você, mesmo você não buscando isso. E eles vão então, na repartição pública, eles vão na sala de faculdade, eles vão prestigiar a maneira com a qual você se conduz e se comporta. Porque, irmãos amados, você é um servo de Deus. Você tem Deus na sua vida. E isso faz toda a diferença. Você não é igual aos mundanos. Percebam, a palavra de Deus está nos ensinando. Aqueles que se conduzem de maneira santa, justa, bondosa. Percebam, irmãos, a sua vida achará, diz aqui Provérbios 21, achará honra. Portanto, eu queria dizer para você nesta manhã, se você tem aliança com Deus, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, saiba que você terá como bênção desta aliança, como um adendo desta aliança, prestígio para a sua vida. Que coisa maravilhosa, não é, irmãos? Que coisa bendita. E você vai ver que essas coisas, irmãos, vão acontecer com você. Observe isso. O homem de Deus, ele alcança prestígio nessa vida. Eu queria que você também aprendesse, em segundo lugar, vamos ler todos juntos aí? Mais uma vez, vamos ler? Seja ofensores do passado. Seja indulgente. Irmãos amados, o que é a palavra indulgente? Seja um indulgente. O que é ser um indulgente? A palavra indulgente, irmãos, significa aquela qualidade de uma pessoa que é perdoador, que esquece mágoas e rancores do passado e segue em frente. Qual era a qualidade de Isaac? Indulgente. Os filisteus o perseguiram, expulsaram. Ele viu o ódio dos filisteus por ele. E ao invés de ele mandar aquele rei embora, ele celebrou um acordo de paz, dando banquete para ele. Irmãos, o que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo diz para os crentes? Seja indulgente. Você tem tudo para ser rancoroso. Você tem tudo para ser melindroso. Você tem tudo, porque a sua natureza caída é assim, para ser uma pessoa rancorosa.
rancorosa, mas se o Espírito Santo de Deus está operando na sua vida, e se você é um filho de Abraão, que segue nos seus passos, você tem que decorar Colossenses, vamos ver? Colossenses, capítulo de número 3, vamos ler? Todos juntos? O que é que diz aí? Colossenses 3, abra a palavra de Deus comigo, verso 13 e 14. Vamos ler todos juntos, irmãos? Diz assim a palavra de Deus, vamos ler? Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Irmãos, o Evangelho, ele é, irmãos, um coral. E as vozes deste coral é essa: perdoa, perdoa, seja perdoador. E a voz grave vai dizer: ama, ama. E a voz, irmãos, média vai dizer: suporta, suporta. E o contralto, junto com essas vozes deste coral, vai dizer: perdoa, seja uma pessoa indulgente, não guarde mágoas, não guarde rancores no seu coração, arranca as raízes dos maus sentimentos do seu coração. E em oração você tem que orar: ó Senhor, Deus Santo Espírito, eu não sou capaz disto, mas me ajuda, Senhor, a fazer parte da família da fé. Eu quero, Senhor, fazer parte da família de Abraão. E a família de Abraão, Senhor, são daqueles que têm uma virtude, e a virtude é ser indulgente. E por fim, meus amados irmãos, eu quero que você aprenda o que diz em Romanos, capítulo de número 12, verso 18. Vamos ler? Romanos, capítulo de número 18, 12, verso 18. Vamos ler todos juntos? O que é que diz a palavra de Deus? Vamos ler? Diz assim: quanto a depender de vós, tende paz com todos os homens. Vamos ler? Quanto a depender de vós, tende paz com todos os homens. Isaac, irmãos, ele foi perdoador, indulgente, e ele, irmãos, celebrou um acordo de paz, um banquete. O que isso aqui nos ensina? A mesma coisa que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, irmãos, operou no coração de Isaac. Há 2000 anos antes, tende paz com todos os homens. Eu sei que não é fácil para você ter paz com ímpios. Eu sei que talvez não seja fácil para você ter uma boa relação com aqueles que são seus agressores, com aqueles que apontam o dedo e dizem: você quer ser um santarrão. Eu sei que não é fácil, irmãos, nos relacionar com aqueles que agridem a nossa fé, que zombam da nossa fé, que são escarnecedores. Mas vai dizer aqui o texto: tende paz somente com a sua esposa? A palavra de Deus vai dizer: tende paz somente, com os crentes da sua igreja? Não. O que a palavra de Deus está dizendo? Tende paz com todos os homens. Isaac, ele fez uma aliança de paz. E alguns poderiam se levantar dizendo aqui: mas pastor, esse homem está fazendo um acordo com um pagão. Isso é errado. Está errado. Irmãos, não vemos aqui nenhuma palavra de Deus dizendo que ele estava errado. Muito pelo contrário. Vai dizer aqui que quando Isaac celebrou um acordo de paz com Abimeleque, no mesmo dia, Deus abençoou que ele furasse um poço e encontrasse água. Deus abençoou. Mostrando, irmãos, que quando celebramos paz com
todos aqueles que estão à nossa volta. Deus, irmãos, derrama refrigério. Deus derrama a água da paz. Você tem paz, você pode colocar a sua cabeça no seu travesseiro e dormir em paz, em um profundo sono, porque você tem paz com todo mundo. Agora o contrário é verdade. Faça guerra. Faça acordos de guerra para você ver como é que você vai dormir. Coração inquieto, palpitante, estressado. Guerra não traz saúde e vida espiritual para ninguém. Portanto, meus amados irmãos, vocês querem ser uma pessoa que tenha prestígio? Primeiro, seja uma pessoa indulgente. Segundo, seja uma pessoa que sempre seja conhecida como alguém que gera a paz, pacificadora. Que as pessoas possam apontar o dedo, olha, aquele ali é gente boa. Tem cartão Yamada, Paraíba, Magazã. Por quê? Porque ele celebra a paz. Aonde ele vai, ele leva a paz. Não leva briga, não leva discórdia, não leva rancores, não leva insurreição. Que é isso? Esse é o crente? Esse é o filho de Abraão? Não. O filho de Abraão leva a paz. O filho de Abraão perdoa. E ele recebe prestígio como resultado da bênção de Deus na sua vida. Que Deus então nos abençoe, meus amados irmãos, pela sua palavra. E que essa bênção da aliança com Deus, a proteção, a provisão e o prestígio alcance a sua vida e a sua fé e a sua família ainda nesta vida. Deus nos abençoe, cuide de nós pela sua palavra. Amém. Feche os seus olhos, faça uma oração ao Senhor e peça a Deus que você consiga viver essa palavra na sua vida. Vamos orar.